Boa tarde a todos, todas que estão entrando. Esperar só o nosso próximo, também o convidado, o palestrante, também para entrar. Eu vou reformular o convite para ele. Boa tarde, doutor Boa Bismar. tarde, Boa tarde, presidente. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Então, a gente costuma ser britânico, né, em relação ao horário, porque hoje eu acho que dos elementos mais preciosos que a gente tem é o nosso tempo, né? Então, eu vou iniciar essa nossa live, compartilhando com todos o enorme orgulho e satisfação de ter sido convidado pela Liga Nacional de Propriedade Intelectual, através da Soraya, para comandar essa live, né, em que nós vamos antecipar uma comemoração, a celebração do Dia Nacional de Combate à Pirataria, que é comemorado todo dia 3 de dezembro, mas como no dia 3 de dezembro nós já vamos ter também muitas festividades, porque de fato este é um ano para se celebrar os trabalhos de combate à pirataria, então a gente resolveu, por solicitação da própria Soraya, fazer essa comemoração antecipada, né? Estou já notando que o pessoal já está ingressando na sala e queria também agradecer a todos pelo tempo aí de vocês, pelo interesse, né, no tema. E já inicio, então, acredito até que a Soraya e a Liga tenham me convidado para fazer a mediação desse nosso bate-papo, dessa nossa live, com dois dos maiores, no meu entendimento, ícones do tema do combate à pirataria no nosso país, né, o Dr. Edson Vismona, que é o nosso oráculo, né, em relação ao tema do combate às ilegalidades, é o nosso líder, né, com uma experiência e uma visão bastante atual do tema e que efetivamente acompanhou os trabalhos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e, para tanto, a celebração do Dia Nacional de Combate à Pirataria, pelo menos desde 2005, Vismona, que lembro que estávamos juntos na esplanada dos ministérios, acompanhando uma mega destruição de produtos em frente ao Itamaraty, em frente ao Congresso Nacional, em frente ao Ministério da Justiça. E lá em 2005, uma das ações do Conselho Nacional de Combate à Pirataria foi efetivamente a recomendação da criação desse dia, para que esse dia pudesse estar sempre mais na pauta da imprensa, das pessoas afetas ao tema, da indústria, do governo, né? Então, me faz lembrar aí os 16 anos passados, Vismona, e os outros tantos anteriores, em que essa guerra contra a pirataria faz parte do nosso dia a dia, né? Eu também fará parte dessa apresentação o delegado Guilherme Vargas, que hoje é o secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, né, posição que eu ocupei. Eu tive o privilégio de ser o primeiro secretário executivo do combate à pirataria. Então eu queria brindar a todos, apresentando os nossos palestrantes. Como eu disse, o Edson Vismona, além de um combatente de primeira grandeza, ele é presidente do Ético, Instituto de Ética Concorrencial, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade e presidente também do Instituto Brasil Legal. Então, no nosso trato aqui, o Vismona, por ter o histórico desde o início, desde a primeira comemoração do Dia Nacional de Combate à Pirataria, fará a sua apresentação inicial e depois, fechando esse nosso encontro, vamos procurar aí que ele dure em torno de 50 minutos, né, para que tenhamos um tempo para perguntas, para sugestões, para que as pessoas possam também se apresentar. Vamos encerrar com a fala do Dr. Guilherme Vargas, que é o atual secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e a quem eu cumprimento e principalmente felicito pelo excelente trabalho, Guilherme, que você e equipe vem fazendo no tema
de combate à pirataria que é bastante multidisciplinar e bastante espinhoso. Eu, desde que comecei a trabalhar com esse tema, já faz mais de 2 décadas, e tenho certeza que vocês compartilham desse pensamento, não há como se combater a pirataria sem a união de esforços, né? Sem a união de esforços entre a sociedade civil organizada, entre o governo, né? Entre os veículos de comunicação, entre a sociedade em geral. Mas vocês não vieram aqui para me ouvir. Eu me sinto muito orgulhoso de mediar essa live. E já de pronto, vou passar a palavra ao Edson Vismona para que possa aí nos brindar com a sua apresentação. E na sequência passarei para o Dr. Guilherme. Por favor, Vismona, a palavra é sua. Boa tarde, eu queria agradecer o convite à Liga. É uma satisfação estar aqui com esses nossos grandes líderes, né, do combate à pirataria, à falsificação, à contrabando, à ilegalidade, no mercado ilegal como um todo, e cumprimentar a todos os que estão participando dessa nossa live. Como disse o Márcio, é um momento importante, né, que é um marco, o dia 13 de dezembro. Desde 2005, transformamos esse dia num dia para celebrar, não sei se é celebrar, mas para lembrar da importância do tema, para que nós possamos ter absoluta clareza, pelo menos uma vez por ano, do trabalho que tem que ser feito sempre, sempre e sempre. Nós, nesse viés histórico, e aí, Márcio, eu gostaria muito de ser um oráculo, né? Estou longe disso. Quando muito, eu sou um comentarista, junto com os colegas aí de todos os trabalhos e avanços que nós temos tido. Mas eu me lembro que, quando nós tivemos a CPI da pirataria em 2003, a sociedade brasileira não tinha noção do impacto, da profundidade que os enlaces do comércio ilícito no Brasil. Não tínhamos essa condição de identificar isso. E era muito comum naquela época, quando a gente falava em combate à pirataria, a imprensa se referia a isso como algo estranho, como se nós estivéssemos caçando camelô nas ruas, né? Que estivéssemos atrapalhando a vida desses trabalhadores que na informalidade buscam o seu sustento. Não havia essa consciência da dimensão da ação da ilegalidade para toda a sociedade. Hoje, eu acredito que seja um grande ganho. Por exemplo, nós não somos mais questionados do porquê, né? A imprensa nos procura o CNCP, o Márcio, eu e outros tantos que estão à frente desse processo de defesa do mercado legal, nos procuram para saber, para entender cada vez mais o alcance dessa ilegalidade, né? Ou seja, nós viramos essa página. Hoje é consenso que é importante combater o mercado ilegal, combater o mercado ilícito, né, por todas as perversões que esse mercado causa para a sociedade, né? Eu falo aí de perda de empregos, eu falo aí do desinvestimento, né? Você afasta investimentos, você tem aí o financiamento ao crime organizado, que é provado, a Polícia Federal, e o Guilherme, que vem da Polícia Federal e que assumiu essa função importantíssima de direção no CNCP, sabe disso, ou seja, está tudo entrelaçado, né? Contrabando, pirataria, falsificação, junto com drogas, com tráfico de armas. Isso estimula, financia o crime organizado. Isso é uma prova, né? Está provado isso. Então nós estamos falando aí de desenvolvimento econômico, de fortalecimento da segurança jurídica para as empresas, de estímulo, algo muito importante para a Liga, de estímulo à inovação, à geração cada vez mais de uma inteligência que a empresa, que o comércio legal incentiva. O ilegal não incentiva nada disso. Ao contrário, o ilegal coíbe o desenvolvimento da inovação, coíbe a ação das empresas que aqui querem produzir, não é? Que querem gerar conteúdo. Então, sobre todos os aspectos, a sociedade brasileira hoje tem consciência pela mídia dos malefícios causados. Porém, nós temos que identificar aí uma situação que eu diria cultural, né? Nós ainda temos muito forte
junto aos nossos consumidores, a ideia de que o que importa é o preço final. Então, se eu consigo encontrar um produto a um preço mais baixo, por que não comprar? Nós fizemos recentemente uma pesquisa que mostra uma relação da ética, né, da questão ética nesse processo. O brasileiro, nessa pesquisa deste ano, eu digo brasileiro como se fosse terceira pessoa, né? A nossa sociedade afirma que ele, consumidor, não pode ser considerado culpado por comprar um produto ilegal. Porque ele entende que o imposto é desviado, ele tem críticas profundas e muitas vezes absolutamente justificadas com relação ao sistema político brasileiro, todos os governos. Ele afirma que o poder público trabalha para si mesmo, né? Que o poder público não trabalha para o cidadão, que a ação do poder público está longe de atender os interesses do cidadão. Então, que ele, consumidor, isso é um dado preocupante da pesquisa, que ele, consumidor, tem que se defender. Já que o dinheiro não volta em benefício para a sociedade, para o interesse dele, eu vou comprar um produto ilegal, porque pelo menos eu estou comprando um produto mais barato, né? É um pouco singela essa ligação, essa relação que essa pesquisa mostra, mas é verdadeira. As pessoas compram um produto ilegal e qualquer faixa de renda, achando que eu estou me defendendo. A gente fala, não, mas você está deixando de contribuir com recursos para o benefício da própria sociedade. Ele fala, nada, não é nada disso. Esse dinheiro não volta para mim, então eu preciso me defender. Então, ele não aceita ser culpabilizado pela compra de um produto ilegal. Isso é uma demonstração de que nós, não obstante esse sentido de uma conscientização mais elevada por parte da nossa mídia e de parte da sociedade, nós temos um trabalho intenso de mostrar os malefícios, de mostrar que, sim, o mercado ilegal retira empregos. Sim, o mercado ilegal retira recursos que, para o erário, seriam fundamentais até para superar dificuldades como nós estamos enfrentando hoje, de fazer pagamento de Bolsa Família. Tudo isso é impactado pelo mercado ilegal, né? Nós deixamos de atrair investimentos, isso é fato. Então, todas essas questões têm que ser demonstradas cotidianamente. É um processo constante. Felizmente, nós tivemos, em 2005, o Márcio, como secretário executivo do Conselho, e o doutor Barreto, que era o presidente à época, o ministro era o Márcio Tomás Bastos. Nós tivemos um momento muito importante de afirmação de valores e, com base no que foi discutido na CPI da pirataria de 2003, nos deu alguns nortes. E ali foram definidos eixos temáticos, né, educacional, econômico, repressivo. O Conselho ali mostrou com régua e compasso um caminho. Nesse percurso, eu acompanhei desde o início, desde os primórdios, nós tivemos altos e baixos, né? Algumas administrações deram mais força ao Conselho, outras menos. E, felizmente, hoje vivemos um momento alto do Conselho, né? A doutora Juliana, o Guilherme, têm dado um ritmo muito importante para o trabalho do Conselho, né? Passamos, nessa gestão desse governo, teve a presidência do TIM, né, do Luciano Tim, que também nos mostrou exatamente esse valor que o Conselho tem, na articulação, disse o Márcio, né, integração entre sociedade civil, a integração vertical, né, da sociedade civil com o governo, mas também estimular a integração horizontal dentro do governo, de ações de várias agências, de vários ministérios, das polícias, e impactando isso, né, essa visão de integração, de coordenação. Felizmente, o governo federal assumiu, em 2019, logo no início com o ministro Moro, assumiu esse compromisso, né, viabilizou a Secretaria de Operações Integradas, os Centros de Operação Integradas de Fronteira, as ações coordenadas pelo programa Vigia. Nós tivemos batendo recordes de apreensões de produtos, ou seja, foi fortalecido com a atuação do CNCP essa integração horizontal e estimulada também a integração vertical. Isso é fundamental,
Porque nós estamos falando de um fenômeno econômico criminoso que só pode ser combatido com esse processo de integração. Na verdade, o que nós temos no momento atual? Um nível maior de conscientização, mas uma realidade que nos impacta ainda, né? Essa aceitação por parte do consumidor da compra de produtos ilegais, achando que, como eu disse na pesquisa, que é uma forma de me defender. E aí nós temos que fortalecer todos os elos permanentemente, e esse é um trabalho intenso do CNCP, de todas as associações e das áreas governamentais que participam, fortalecer essa clara identificação do fato econômico criminoso. Com isso, nós temos que entender que temos que coibir a oferta de produtos ilegais, e aí é repressão, aí é apreensão, aí é ação coordenada das nossas forças do poder público, permanentemente, conter oferta. Mas temos que ver também o lado da demanda. Esse consumidor que compra porque o preço é mais barato. E por que é mais barato? Porque não paga imposto. O operador do mercado ilegal, ele não tem nenhum investimento, né? Ele não investe em normas técnicas, ele não investe no cumprimento a regulamentos, a questões relacionadas à saúde e à segurança dos consumidores, à qualidade dos produtos, e não paga imposto. Não pagar imposto no Brasil é uma vantagem imensa competitiva, né? A gente conhece bem o caso de cigarros. Cigarros têm um imposto elevado, até por orientação e determinação da OMS, de 70% a 90% de imposto, dependendo do ICMS. E o contrabando que vem do Paraguai paga, e se pagar, a gente tem discutido se está pagando imposto no Paraguai, mas se pagar no Paraguai é 18%. Veja a vantagem econômica que faz com que esse produto chegue no mercado a menos da metade do preço. O consumidor de baixa renda, nessa visão que ele mesmo tem de preciso me defender, eu sou fumante, eu preciso comprar um cigarro, eu vou comprar mais barato. Tanto é que, com isso, o contrabando assumiu a liderança de mercado no Brasil. Veja só, o mercado brasileiro é o maior mercado de contrabando de cigarros do mundo, pelo seu tamanho, né? Então aí vem a questão da demanda. Demanda é preço. E a questão tributária é importante, né? Todos os segmentos, todos os setores afirmam, nós pagamos um imposto elevado, né? Em média, 45%, 50% de imposto dos produtos mais contrabandeados, mais falsificados, mais pirateados. E aí a questão tributária se coloca, né? Nos assusta muito, começamos a discutir uma possível reforma tributária, que depois fica simplificada em como foi aqui proposto a questão do imposto de renda, enfim, que essas posturas representem aumento do tributo. Se aumentar tributo, você aumenta a vantagem competitiva do ilegal. Na hora, é imediato. O Fórum fez uma campanha em 2015 e dizia exatamente isso: o imposto cresce, o crime agradece. Porque ele não paga imposto. Então, a medida de aumentar impostos para tentar, no caso dos cigarros, conter o consumo, é completamente falsa. Porque você vai aumentar o imposto, você vai aumentar a vantagem. É óbvio, é economia pura. Você vai aumentar a vantagem econômica do produto ilegal, que não paga imposto nenhum. Então você tem o legal ficando mais caro e o ilegal ficando mais barato. E aí entra o consumidor, que tem esse apelo do preço, é muito importante para ele. Então, esses são fatores da oferta e da demanda que nós temos que compreender e sempre ressaltar. Um aspecto importante esse trabalho educacional, né, de campanhas. Então, o Fórum fez essa campanha em 2015, depois nós fizemos uma campanha do mercado junto às cidades para fazer um movimento pela legalidade de produtos. A Frente Nacional de Prefeitos participou desse movimento. Temos inúmeras outras campanhas sendo desenvolvidas por outras entidades. Hoje nós estamos, pelo Fórum, numa grande campanha de mídia aberta, fechada, mídia social, internet, com influencers, com líderes de opinião pública, falando da campanha sobre o contrabando rouba o futuro dos brasileiros, né? Para dar uma dimensão para o consumidor, esse mesmo consumidor que aceita comprar o produto porque é mais barato, para mostrar para esse consumidor que esse dinheiro que não é gerado
no mercado legal, seja pelas empresas, seja no pagamento de impostos, prejudica a nossa própria existência, porque esse dinheiro deixa de ser aplicado gerando novos empregos, deixa de ser aplicado num processo mais forte de desenvolvimento, como eu disse, de fortalecimento dos processos de inovação, deixa de reverter em benefício da própria sociedade, como eu disse. Se uma parte desses recursos fossem destinadas a uma Bolsa Família, nós já teríamos resolvido esse problema. O governo não teria que assumir mais e mais ônus para fazer frente a essas despesas necessárias, especialmente nesse momento pandêmico. Os dados do Fórum demonstraram, em 2020, que o mercado brasileiro, a soma das perdas dos setores produtivos, mais do que deixa de ser arrecadado, chegou a 288 bilhões de reais, que deixaram de serem utilizados, de serem aproveitados pela sociedade, pelo mercado legal. Repito, a parte das empresas, que poderiam usar esse dinheiro para investir, para gerar mais empregos, e a parte do erário, que deixa de arrecadar, e que poderia reverter isso em programas sociais de importância direta da população. Então, são aspectos que a gente precisa sempre ressaltar. Falando novamente do nosso dia, né? Comemorar, sim, avanços. Tivemos muitos avanços, vivemos um momento hoje importante do nosso Conselho, que tem articulado iniciativas que repercutem internacionalmente. Eu falo, por exemplo, dos guias, né? Eu não vou falar tudo, porque senão o Guilherme ele tem que fazer a propaganda do Conselho, mas os guias de orientação, de boas práticas, né? Seja com relação ao mercado eletrônico, seja de meios de pagamento, também aí estamos avançando com a questão dos anunciantes, ou seja, são diretrizes que o Conselho passa, e as nossas reuniões têm sido cada vez mais participantes, né? com uma cada vez maior participação. São mais de 80 pessoas participando das nossas reuniões. Não obstante o Conselho ter os seus membros titulares, e eu tenho orgulho de participar como membro titular, nós temos um quadro que foi criado na gestão, logo no início do Conselho, dos membros colaboradores. Há diversas associações empresariais, as mais variadas, participam, discutem. Esse é um processo extremamente rico. Eu não conheço no mundo nenhuma experiência de participação como temos aqui no Brasil, né? Com associações, no caso do Fórum, por exemplo, uma associação que tem o foco específico de combater o mercado ilegal, com as associações setoriais desenvolvendo seus próprios comitês internos de combate ao mercado ilegal. É uma articulação da sociedade com o governo que eu não vejo em outros países, né? Nós temos essa capacidade, criamos essa capacidade. O CNCP tem que comemorar, porque isso realmente é um ganho para a sociedade. Porém, nós sempre temos, e vamos continuar sempre tendo desafios. Nós temos que entender claramente que a evolução da ilegalidade é oportunista. Eles estão sempre prontos para agir, para conseguir ganhar seu dinheirinho, né? Dinheirinho não, bilhões de reais, de forma fácil. Fantástico, né? Ganhar sem pagar nada, não vou pagar imposto, desconheço as agências reguladoras, desconheço a existência da polícia, das nossas fronteiras, né? Então é fantástico isso, né? É o que eles querem, se aproveitar, são oportunistas. E nós temos que estar sempre juntos, articulados, porque eles não param, nunca vão parar, né? A ilegalidade é uma presença em todo mundo. O que nós temos é que trabalhar sempre de forma muito forte e articulada para combater diariamente esse crescimento e enfrentar os novos desafios, né? No começo, nós só falávamos de mercado físico, né, Márcio? Nós falávamos de CD, de DVD, era uma palavra bem antiga para os mais jovens, né? A coqueluche, era CD e DVD pirata, a coqueluche, olha só como eu sou velho. Enfim, passou. Hoje você está no mercado digital. A pandemia mostrou isso, o crescimento da oferta de produtos ilegais pela internet. Isso demonstra quão oportunista é o criminoso. Ele se aproveita de todos os meios, do uso de oferta via marketplace, da importância dos guias.
de boas práticas, que esses guias atraiam cada vez mais parceiros para continuar permanentemente nesse combate ao mercado ilegal. Ou seja, avançamos, temos o que comemorar esses avanços, com certeza, mas tendo conhecimento de que é um processo contínuo. Nós temos que continuar avançando, continuar identificando brechas que permitam o crescimento da ilegalidade e como nós podemos atuar de forma integrada, que é eu ouvi isso do ministro da Justiça nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Ele dizia: a integração não é o melhor caminho, é o único. O combate do mercado ilegal no Brasil só tem um caminho: integração, coordenação, para transformar, como dizia Aristóteles, né, na visão da ética, as virtudes são aquelas que você pratica. Você tem que colocar valores em ação. Essa é a lição de Aristóteles. É o que nós temos que fazer permanentemente, colocar esses valores de defesa da legalidade, de defesa dos interesses da sociedade, eu digo do interesse nacional, em prol de um mercado cada vez mais lícito, onde nós possamos atrair investimentos e fortalecer o nosso desenvolvimento. É esse o trabalho que a gente identifica no Conselho, é esse o trabalho que nós identificamos nas diversas associações, como a Liga, como a OAB, como as entidades que participam do CNCP, de fortalecer estes elos importantíssimos de repulsa por parte da sociedade à ilegalidade, ao mercado ilícito e às ações criminosas que são praticadas em prejuízo de todos nós e em benefício de poucos. Eu deixo aqui o meu recado e aí, por favor, Márcio, devolvo a palavra para que possamos ouvir o nosso líder Guilherme e depois, se houver oportunidade, uma discussão aí, responder algumas perguntas. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez agradeço. Nós que agradecemos, Vismona, principalmente pelas as suas colocações, que sempre são muito precisas e preciosas. Eu só acrescentaria que nós vivemos no passado aqui na cidade de São Paulo um momento em que deixou-se de combater a pirataria e esses aproveitadores vieram com muito mais força. Graças a Deus houve uma retomada desse trabalho, mas não podemos dar brecha, porque senão o câncer cresce muito mais rapidamente, pode ser fatal. Obrigado por sua participação. Eu já de imediato passo a palavra ao delegado Dr. Guilherme Vargas, o secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. E se me permite, Guilherme, eu sei que quando você assumiu essa condição, a sua proximidade com o tema da propriedade intelectual, ela era mais afastada, e que nesse tempo que você está à frente da secretaria, eu posso dizer que você é um dos grandes experts, um dos grandes combatentes da pirataria, pelo interesse que o governo mostrou, né, com o tema, principalmente ao colocar o Luciano Tinha, a Juliana como presidente do Conselho, e não poderia ter nome mais apropriado para assumir a secretaria executiva do CNCP do que o seu. Então, nós vamos aqui aguardar a sua fala, né? E por que celebrar o Dia Nacional de Combate à Pirataria, Guilherme? Bom, em primeiro lugar, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Agradeço aqui a oportunidade que a Liga está dando para a gente discutir um pouquinho sobre pirataria. Para mim é um prazer estar com você, Márcio, e você, Vismona. O Márcio é secretário executivo também do CNCP. Então, inclusive tem um livro falando sobre o CNCP, participou dessa história durante esses, agora 16 anos de existência. E também é um prazer estar aqui com o nosso amigo aqui, Vismona, um dos maiores entendedores aí de combate à pirataria que nós temos no Brasil. Então, é uma oportunidade muito boa e eu agradeço. Bom, também colocando um pouco da fala do Dr. Vismona, por que celebrar? Uma coisa é celebrar, outra coisa é saber que os problemas existem e ainda continuam. Então, a gente não vive aqui num mundo paralelo, achar que a questão está resolvida, enfim, né, ou até mesmo perto de ser completamente esclarecida dentro do Estado brasileiro. Mas acho que sim, nós temos o que comemorar, sim. E aqui eu vou falar um pouco desse período de 3 anos que nós estamos à frente aqui da Secretaria Executiva. Primeiro, sob a presidência do Dr. Tim e agora a presidência da doutora Juliana, que manda um abraço a todos os senhores e quem está
nos assistindo nesse momento. Eu acho que nós avançamos muito, né? Eu lembro quando quando nós chegamos aqui no CNCP e iniciamos as discussões relacionadas ao combate ao comércio pirata digital, como era o nível das discussões que nós pegamos aqui em 2019 e onde nós estamos nesse momento, agora quase em 2022. Né? Para quem acompanhou esse processo, foi possível perceber o quanto amadurecemos não só a parte governamental, né, o governo, mas também o setor privado, né, que, em boa parte, entendeu a necessidade da gente buscar soluções consensuadas em relação a esse tema. Então, colocando aí mais ou menos em meados de 2020, quando nós começamos o trabalho para desenvolver os guias citados pelo Dr. Vismona, que, para quem não conhece, nós temos 2 guias de boas práticas e orientações ao setor privado. Um direcionado de uma forma mais flagrante às plataformas de comércio eletrônico e um outro voltado ao mercado de meios de pagamento. E eu gosto de citar os guias porque eles são, acho que, um exemplo perfeito da forma como o CNCP tem que atuar, que de colaboração entre o setor público e o setor privado. Para quem também não conhece o CNCP, é um conselho dentro do Ministério da Justiça, de caráter misto, né? Então, nós temos representantes tanto do poder público, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria de Operações Integradas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cidadania, as agências de fiscalização, Ancine, Anvisa, Anatel, o INPI, e nós temos também 5 membros da sociedade civil que foram escolhidos por chamamento público, num processo bastante democrático e amplo, que fazem parte como membros, conselheiros, e ainda temos, como citou Vismona, mais de 70 colaboradores de empresas de todo o setor. Então, a natureza do CNCP é uma natureza de buscar consenso, de buscar soluções de uma forma não beligerante, né, de uma forma consensuada, para que a gente consiga avançar em alguns pontos que, até o momento, a legislação ainda não consegue, de uma forma completa, resolver. E dentro desse caráter, dentro dessa proposta de colaboração com o setor privado, esse ano o CNCP criou algumas comissões especiais que, novamente, juntando o setor público e o setor privado, buscaram algumas soluções, ou pelo menos alguns encaminhamentos para as principais demandas relacionadas ao combate à pirataria. Para quem, eu estou vendo alguns amigos aqui nos assistindo e que não conhecem muito bem esse mundo do combate à pirataria, né? Quando a gente fala de combater a pirataria, a gente está falando desde combater serviços de streaming ilegal, combater eventos esportivos transmitidos de forma ilegal, passando por vestuários falsificados, passando por medicamentos falsificados, equipamentos hospitalares. Quer dizer, a gama de produtos pirateados, falsificados, contrabandeados é infinita, né? Basicamente, tudo pode ser, de alguma forma, falsificada ou contrabandeada. Então, é impossível para que nós, do CNCP, para que a Secretaria Executiva do CNCP tenha conhecimento de todos esses nichos e todas essas particularidades de cada um desses nichos econômicos. Quando a gente fala de combater o serviço de streaming ilegal, é uma forma completamente diferente de combater o contrabando de cigarros, por exemplo, né? Apesar de serem quadrilhas, muitas vezes, que se interrelacionam, nós sabemos que o modus operandi é completamente diferente. Então, é necessário, de uma forma imprescindível, a relação do setor público e do setor privado. Por isso, nós entendemos que os guias, por exemplo, são um exemplo muito, muito bem acabado desse tipo de colaboração, e é um modelo que a gente pretende seguir, né, na verdade, aumentar a participação do setor privado nessas iniciativas, para que, né, sem prejuízo de outras atividades, até de caráter sancionador e repressivo. Bom, e quando a gente fala de comemorar, por exemplo, a gente já temos mais de 50 adesões ao guia voltado ao mercado as plataformas de comércio eletrônico, e entre elas alguns gigantes do setor, né? Não vou citar nominalmente aqui, mas
mais gigantes já, aqueles que atuam de uma forma preponderante no mercado, aderir ao guia. Quer dizer, estão participando desse movimento, que é um movimento de prestigiar o setor privado, né? Ao invés da gente, aqui no âmbito do CNCP, no âmbito da Senacom, a gente simplesmente expedir portarias, né, regulamentos específicos em relação a essa matéria, a gente está trazendo, no primeiro momento, o setor privado para buscar soluções de forma conjunta. Obviamente, o caráter e a perspectiva sancionadora ou de caráter repressivo, ela sempre está na mesa, né? E faremos uso dela quando for necessário. Isso tem que sempre ficar muito patente. Não só porque o CNCP está dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, né, que possui poder de polícia, possui esse viés de sancionador, mas nós também temos aqui as principais agências de fiscalização e policiais do governo federal para colaborar nessa proposta. Então, no início desse ano, nós criamos algumas comissões especiais. Então, eu vou falar do plano mais para o final, mas nós criamos uma comissão de acompanhamento legislativo que foi relatada pelo Dr. Vismona, né, que nos passou uma série de projetos de lei que são do interesse né, dos membros da comissão, que serão analisados aqui pelo CNCP para, eventualmente, terem um apoio específico do próprio Ministério da Justiça, depois dos trâmites internos aqui do Ministério. Nós também criamos uma comissão de saúde, equipamentos hospitalares e produtos e agrotóxicos, também para examinar questões relacionadas a esse tema, e que teve como fruto duas cartilhas muito importantes e interessantes relacionadas ao consumo de produtos veterinários e ao consumo de produtos agropecuários, né? Demonstrando a necessidade dos cuidados em relação a esses produtos e o que é fundamental para a gente, conhecimento daqueles que manuseiam esse tipo de produto que tem a ver com a nossa saúde de uma forma bem direta. Nós também criamos uma comissão de hardware, que é uma comissão específica para tratar do combate à falsificação de produtos eletrônicos, né? Também, e essa foi presidida pela Anatel. Além de ter 2 núcleos de acompanhamento permanente. Nós temos um núcleo de acompanhamento permanente de contrabando e um núcleo permanente de acompanhamento do Diretório Nacional. E eu gostaria de citar 2 comissões muito importantes. Uma, a gente estava falando aqui dos guias, uma comissão específica de acompanhamento da efetividade desses guias, né? Já que é um produto de caráter soft law, onde a gente privilegia a boa-fé e a coordenação entre as partes, nada mais justo do que fazer um acompanhamento sobre a efetividade desse instrumento. Está funcionando? Não está? O que a gente pode evoluir? O que a gente não pode? O que a gente deve retirar, modificar? Ou, eventualmente, partir para uma outra medida, uma medida de sancionatória, uma medida de regulamentação. Então, nós temos essa comissão especial, que virou agora também um núcleo permanente, que está examinando de forma contínua um dos principais problemas que surgiram, que é justamente a pirataria em âmbito digital. E eu acho que, assim, quando a gente coloca de perspectivas para o futuro, e por que eu acho que nós temos ainda muito o que celebrar, é a iminente aprovação do nosso novo Plano Nacional de Combate à Pirataria. Então, a ideia, nós temos, acho que está tudo já muito certo para acontecer, na nossa reunião, a última reunião do ano do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que vai ser realizada agora no dia 3 de dezembro, aqui no nosso Ministério da Justiça, né? Sei que vou contar com a presença do Dr. Vismona e do Dr. Márcio. Nós iremos lançar o novo Plano de Combate à Pirataria, o PNCP 2022-2025. Esse plano, ele passou por todas as etapas necessárias de estudo, ou seja, nós criamos uma comissão especial para examinar isso, nós fizemos questionários, nós elaboramos um texto base que foi submetido ao plenário do CNCP, nós pegamos esse texto e colocamos a consulta pública, né, para que a sociedade como um todo pudesse participar da construção desse projeto. Depois das sugestões, elaboramos um novo texto base final, que foi aprovado pelo Conselho na nossa 5ª reunião ordinária. E agora ele está para homologação do senhor ministro aqui da Justiça, do Segurança Pública,
E, enfim, com certeza, dia 3 será lançado oficialmente, onde o que nós buscamos nesse plano? Primeiro, deixar as bases do que foi feito nesse período de 3 anos anteriores consolidada, né? Então, nós criamos alguns eixos de ação que vão servir não só para 2022, claro, né, mas para ainda 2 anos depois. Ou seja, é um trabalho de longo prazo. Quando a gente fala de combate à pirataria, não adianta imaginar que as coisas se resolvam no mesmo, né, de forma imediata. Não, há uma necessidade de um trabalho de longo prazo. Como que a gente estabeleceu esse Plano Nacional de Combate à Pirataria? Ele vai ter 4 eixos, né? Um eixo de articulação, que é a natureza e a razão de ser do CNCP, né? Que é isso que nós fazemos, de conversar com as entidades, conversar com órgãos públicos de forma horizontal, como citou o Dr. Vismona, conversar com o setor privado. Então, nós criamos uma série de metas com seus indicadores para que comece sendo aplicado já no início de 2022. Então, nós temos o eixo de articulação, nós temos um eixo preventivo punitivo, ou seja, medidas efetivamente de caráter de enforcement, né? de polícia judiciária, de fiscalização, relacionadas a apreensões, enfim, o braço mais de caráter repressivo. Nós temos também o eixo de treinamento e capacitação, voltada de uma forma mais patente para os próprios órgãos públicos, né? Porque muitas vezes a gente tem que demonstrar, até mesmo dentro de casa, a importância do combate à pirataria, né? Dizendo que não é um crime de menor potencial ofensivo, pelo contrário, tem uma relação, como o Vismona colocou, intensa com o crime organizado. Então, combater a pirataria é combater o crime organizado, e é necessário que essa informação chegue de uma forma bastante contundente e didática aos nossos colegas policiais da ponta, nossos colegas de fiscalização, né, das receitas federal, estadual, enfim, das polícias e guardas municipais. E, por fim, nós temos um eixo educacional de conhecimento, que é um eixo voltado para a sociedade. Campanhas educativas, treinamentos, cursos EAD para os consumidores, enfim, para que a sociedade conheça não só os malefícios da pirataria, mas como se prevenir, como buscar e como denunciar esse tipo de delito. Então, cada um desses eixos, como eu disse, possuem metas específicas, indicadores de desempenho, e agora, após a aprovação, é o momento de botar a mão na massa, que é o momento, acho que é o mais difícil, né? Que é o momento de aplicação das disposições do Plano Nacional. E são muitas medidas, onde eu vou até pontuar isso na nossa última reunião do ano. É fundamental o apoio dos membros do CNCP e o apoio do setor privado para que isso funcione, né? E lembrando sempre que esse Plano Nacional de Combate à Pirataria, ele também não está isolado dentro do Ministério da Justiça. Quando a gente fala nessa iniciativa de caráter mais de enforcement, a gente tem que lembrar também que nós temos dentro do governo a aprovação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual no final de 2020, e a aplicação começou em meados desse ano. Ou seja, nós temos uma estratégia nacional de propriedade intelectual, também com metas, indicadores e diretrizes sobre o tema, e nós temos agora também um plano nacional de combate à pirataria, que vão atuar de uma forma conjunta, simultânea, né, com bastante sinergia, e certamente eu acho que nos próximos anos a gente vai ter um salto ainda maior do que teve nos 3 anos anteriores, em termos de qualidade do enfrentamento a esse problema, né? E aqui não é só o combate à pirataria, a gente fala de proteção à propriedade intelectual como um todo, né? Quais são os mecanismos de incentivo à inovação, quais são os mecanismos de incentivo à criação de novos produtos, de formas de proteção a esses produtos, como indicações geográficas, enfim, o mundo é muito grande quando a gente fala de proteção à propriedade intelectual. E com isso, a gente não está protegendo exatamente uma marca específica ou um nicho específico, a gente está protegendo a sociedade brasileira. A gente está protegendo o desenvolvimento, a criação e inovação e a geração de empregos formais, né?
é o que a gente quer. E com isso a gente tem desenvolvimento, a gente tem pagamento de impostos e todo um círculo virtuoso que gira em torno dessas medidas. Então, enfim, da parte do CNCP, eu acho que a gente tem muito a comemorar. Como eu disse, nada é perfeito, a gente tem que evoluir muito e o Plano Nacional está aí para isso mesmo. Mas eu acho que também muito foi feito durante esses 3 anos e especificamente nesse ano, que também foi um ano difícil, foi um ano de pandemia ainda. Né? Essa vai ser a primeira reunião presencial que nós teremos em quase 2 anos, né? É isso. E, enfim, um cenário muito adverso, né, em termos de conjuntura nacional, mas que o trabalho não parou em nenhum momento. Isso com o apoio dos membros, colaboradores do CNCP e todos aqueles que entendem que é importante esse movimento pela legalidade. Então, acho que basicamente é isso. É o recado que eu gostaria de passar. E agradecendo muito aqui ao Vismona por todo o histórico que foi feito em relação ao nosso CNCP e também ao convite que o Márcio fez. E como eu disse, né, são 2 aqui expoentes que conhecem o CNCP como ninguém. Então, é um prazer estar aqui debatendo com vocês. Muito obrigado. Guilherme, nós temos que agradecer, não só pela sua apresentação, que, para variar, foi muito objetiva, né, em relação ao que tem sido feito, mas principalmente por conta de toda a sua dedicação, comprometimento, sua e da equipe do nosso conselho. Eu gosto muito disso quando eu ouço. Eu quero que todo mundo fale nosso conselho, porque eu acho que traz essa identidade de união de esforços, né? A gente sabe efetivamente que os desafios futuros, até mesmo por conta da evolução da tecnologia, né, e isso os piratas se aproveitam muito, eles não são fáceis, né, mas eu tenho certeza absoluta que a aprovação desse novo plano de combate à pirataria brasileiro vai traçar as principais diretrizes para que haja continuidade, né? A prática dos piratas é sempre contínua, né? Se o governo, se a sociedade civil, como falamos no passado, afrouxar, o espaço é ocupado, né? Então eu tenho certeza que as diretrizes do novo plano elas vão ser bastante importantes, né, para que os próximos governantes, para que a próxima equipe, ou a gente torce para que a mesma equipe, né, do CNCP continue à frente e liderando o trabalho da forma tão séria, comprometida e dedicada que vocês vêm dedicando. Tá? Esse é o nosso motivo de celebração. Eu acho que em outros anos, acho que, vamos dizer assim, nos primeiros anos a gente tinha motivos para comemorar e nesses últimos anos também. Oxalá que nos próximos anos a gente possa celebrar o florescimento dessas sementes que vêm sendo plantadas pelo Conselho. E aqui eu digo mesmo, de coração aberto, a importância da presidente, do seu secretário executivo, dos seus conselheiros, dos seus colaboradores, ela é uma divisão muito equalizada, né? Eu vejo diversos colaboradores envolvidos nos trabalhos das comissões, dos grupos, assim como os conselheiros. Eu acho que o que mais se conseguiu e a conquista que nós temos mais a celebrar é esse amálgama entre a sociedade civil e os órgãos de governo, entendendo que o combate à pirataria não é uma causa, uma questão que afeta um determinado segmento ou uma determinada empresa ou um determinado erário, né? É grave, são graves as consequências da pirataria. Eu caminhei aqui como mediador para ir controlando o nosso chat, né? E olha, só tem elogios, viu? Só elogios às apresentações, aos trabalhos que vêm sendo realizados pelo Conselho, pessoas brindando, né? E também celebrando esse nosso encontro, essa nossa live, que eu gostaria, como não temos nenhuma pergunta e nenhuma participação, somente elogios, eu gostaria de encerrar agradecendo muito, muito ao convite realizado pela Liga Nacional de Propriedade Intelectual, que tem sido um veículo de propagação das melhores ideias da nossa propriedade intelectual no país, e queria agradecer na pessoa da doutora Soraya Embaçaí, que tão dignamente preside comanda, né, esse movimento, mas também que tem uma atuação muito importante
no segmento de propriedade intelectual como um todo, né? Então, felicitar a vocês pelas palavras inspiradoras, pelas explicações bastante objetivas, né? E tomando a liberdade do meu lado um pouco mais musical, encerrar esse nosso encontro, deixando a palavra também para vocês, para um agradecimento final. Lembrando também o nosso saudoso Raul Seixas, quando disse que sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. O Conselho é uma realidade, o Dia Nacional de Combate à Pirataria é uma realidade, o Plano Nacional de Combate à Pirataria é uma realidade, e eu devo dizer para vocês que quem deve estar um pouco preocupado de todo esse movimento orquestrado e tão comprometido, de fato são os piratas. Que eles continuem bastante preocupados e que o nosso país possa avançar, como vem avançando nesses anos, né, numa política pública de enfrentamento a esse crime, que é importante mencionar que pela Interpol continua sendo considerado o crime do século, né? Mais recursos financeiros movimentados do que o narcotráfico, né? Tenho aqui, antes de passar uma palavra para uma despedida de vocês, né, um comentário da Cris Lopes, que eu acho que todos nós fazemos coro, principalmente nós que estamos envolvidos de corpo e alma há tantos anos nesse tempo, né, que ela falou que gostou do argumento sobre a alta de impostos não ser eficaz para o combate à pirataria. O prêmio é maior, né? Se o prêmio efetivamente é maior, por que nós vamos dar mais prêmio, né, efetivamente aos fraudadores? Então, já cumprindo também o nosso tempo regimental, temos ainda 5 minutos finais. Eu gostaria de passar agora, Guilherme, a palavra a você para se despedir das pessoas que nos acompanharam, sabe, um número constante, um número muito bom de participantes, né, e os comentários, mesmo em tom de agradecimento e de felicitações, mas eu queria me despedir de todos, mais uma vez agradecendo pelo precioso tempo, principalmente de vocês, porque eu sei que o tempo de vocês é bastante concorrido, né? Mas agradecendo também ao tempo de todos aqueles que nos acompanharam até agora, as felicitações que recebemos, e não poderia deixar de mais uma vez agradecer a doutora Soraya e a Liga por essa oportunidade que nos foi concedida, e viva o combate à pirataria no Brasil. Guilherme, a palavra é sua para uma despedida. Eu só queria agradecer o convite da Liga, agradecer a vocês dois pelo apoio que têm dado a todo esse momento ao CNCP, por serem parceiros realmente de caráter propositivo, né? Eu sei que são pessoas que o CNCP pode contar. Então, agradecer a presença de todos também que nos assistiram, escutaram, e espero vê-los dia 3, né, no dia realmente de combate à pirataria. Teremos a última reunião do ano do CNCP, a primeira presencial em 2 anos, né, e esperamos que seja aí um caminho agora mais tranquilo, espero, né, que nós possamos sempre esse encontro para continuarmos a debater o combate à pirataria no Brasil e nossa cooperação internacional também. Então, só agradecer. Obrigado. Perfeito. Obrigado a você, Guilherme. Também queria registrar a participação do presidente da Comissão de Combate à Pirataria, de Propriedade Intelectual e Inovação de Santa Catarina, Dr. Hugo Leitão, que felicitou a todos pelas explanações. E, meu presidente, por favor, a palavra final é sua, e nós já estaremos nos desconectando. E, por favor, Vismona. Bem, é evidente, agradecer a oportunidade. É sempre uma alegria encontrarmos profissionais dedicados a defender o interesse nacional. Eu acho que isso é importante. Disse o Márcio, disse o Guilherme, nós não estamos aqui falando de uma marca ou dos direitos de uma empresa ou de um setor. Nós estamos falando do interesse nacional. É isso que permeia todo esse trabalho realizado no Conselho. E nós tivemos a felicidade de, em 2005, termos um plano nacional que nos deu o rumo para chegarmos até esse momento. E eu quero aqui louvar a dedicação do Guilherme na elaboração desse novo plano. Foi um trabalho intenso que eu sei que ele desenvolveu. Nós apresentávamos sugestões, mas ele que foi costurando, né, essa nova versão do plano,
que aponta para nós o nosso futuro, não é? Eu tenho muita confiança que esse nosso plano, que será apresentado dia 3, já está apontando, então, novos passos, novas ações, novos desafios que permanentemente nós vamos ter que enfrentar e que, com isso, conquistar e manter essa conquista do espaço da legalidade em nosso país, da defesa da ética, da defesa de valores, de princípios. Nós precisamos disso. É uma necessidade como projeto de país que nós tenhamos esta força de princípios e de valores que passam pela defesa da lei, que passam pelo estímulo da convivência social com base exatamente no cumprimento das obrigações. É isso que as empresas querem. Segurança jurídica. É isso que o cidadão quer. Absoluta lisura no trato da coisa pública e no combate a qualquer ilegalidade. Nós percebemos isso e temos que fortalecer, como eu disse, estes elos. O Conselho, as ações de todas as entidades, das empresas que somam os seus esforços nesse propósito é extremamente importante, extremamente necessário, porque nós estamos falando do nosso futuro e é esse futuro que o Plano Nacional aponta e que nós temos que celebrar. Um grande abraço a todos, muito obrigado por mais essa oportunidade. Então, encerrando, obrigado Edson Vismano, obrigado Guilherme, e viva a Liga Nacional, viva o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e viva o Dia Nacional de Combate à Pirataria. Forte abraço a todos e mais uma vez obrigado por estarem nos acompanhando nessa live.